Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar da responsabilidade limitada e da responsabilidade ilimitada do sócio para com a empresa. Se este assunto lhe interessa, assista esse vídeo. Eu sou o contador Leonardo Hoffman e neste vídeo eu vou falar da responsabilidade limitada e da responsabilidade ilimitada. Este assunto ele veio de algumas dúvidas, algumas questões que eu recebi durante essa última semana, após a gravação da série de vídeos de natureza jurídica. Se você não assistiu, vou deixar o link dessa série aqui na descrição. Assista, tá bem interessante. Então, ao longo desta série, eu recebi alguns questionamentos, algumas perguntas, algumas dúvidas em relação a essa questão da responsabilidade limitada e ilimitada dos sócios para com a empresa. Então, eu resolvi gravar esse vídeo esclarecendo estas questões, que realmente é um assunto um tanto complexo. Tá bom? Então, como funciona isso? Cada natureza jurídica, e aí eu explico o que é natureza jurídica no vídeo 1 da série Natureza Jurídica. Os sócios, uma das características de cada tipo de natureza jurídica é a responsabilidade assumida pelo sócio, pela pessoa física, pela pessoa natural do sócio para com a empresa e, consequentemente, para com terceiros. Que é justamente esta questão da responsabilidade limitada e da responsabilidade ilimitada. Ao exemplo das naturezas jurídicas que eu abordei nos vídeos da série Empresário Individual, EIRELI, Sociedade Empresária Limitada e Sociedade Anônima, nós temos que a Sociedade Empresária Limitada ou a EIRELI, por exemplo, a própria sociedade anônima também, a responsabilidade do sócio ela é limitada ao capital subscrito. E o empresário individual, a responsabilidade é ilimitada. Essa responsabilidade que advém da natureza jurídica, que é própria da natureza jurídica da empresa, esse conjunto de responsabilidade, tanto limitada ou ilimitada, a gente chama de responsabilidade ordinária, que é a responsabilidade que advém da própria legislação, da própria regra da natureza jurídica escolhida pelo empresário ou pela sociedade. Ok? Então isso é uma responsabilidade ordinária. E mais à frente eu vou explicar o que seria a responsabilidade extraordinária, que extrapola essa condição jurídica da empresa. Mas antes, vamos falar dessa distinção de responsabilidade limitada e responsabilidade ilimitada. Então, a responsabilidade limitada, que é própria, por exemplo, da EIRELI e da Sociedade Empresária Limitada e de algumas outras, Também, tipo, a Sociedade Anônima também tem responsabilidade limitada. A responsabilidade do sócio, do empresário, ela é uma responsabilidade que está limitada ao capital subscrito, ao capital social subscrito na empresa. Se você não sabe o que é capital social subscrito ou integralizado, tem um vídeo também, vou deixar aqui no link na descrição, que eu abordo esse assunto. Tá? Mas a responsabilidade do sócio ela é limitada a este capital subscrito. Isso significa que a empresa, dentro da sua condução natural das atividades, se ela ficar numa situação ruim, devendo terceiros, a sua responsabilidade de sócio, pessoa física, está limitada ao capital social. Ele não vai ser chamado como pessoa física para responder com seus bens pessoais responsabilidades da empresa. Tá? Então essa é a característica da responsabilidade limitada. A responsabilidade do sócio para com a empresa e do sócio em relação a essa condução da empresa para com terceiros é limitada ao capital subscrito. Então,
ele só vai responder ao valor do capital subscrito ali, da sua parte do capital subscrito da empresa. Já no caso da responsabilidade ilimitada, ao exemplo, nós temos o empresário individual e existem outras sociedades, outras condições que se enquadram nessa responsabilidade ilimitada. Mas vamos dar um exemplo do empresário individual. Se a empresa ficar devendo terceiros e a empresa não arcar com a sua responsabilidade para com terceiros, fornecedores, tributos, empregados, por exemplo, o empresário, pessoa física, ele responde ilimitadamente, não só com o valor do capital subscrito, né, o capital social da empresa, mas também com os seus bens pessoais, né, a sua conta bancária pessoal, o seu carro, imóveis, né, ele pode ser chamado aí para arcar com as dívidas da empresa com terceiro, as dívidas não arcadas, não cumpridas, né, não liquidadas. Então ele, com seus bens pessoais, ele tem que fazer esse cumprimento dessas obrigações. Isso é a responsabilidade ilimitada. Tá bom? Então essa é a distinção entre responsabilidade limitada e responsabilidade ilimitada. É claro que o empresário, na decisão da abertura da empresa, sempre que ele puder e se enquadrar na condição de optar por uma empresa que tenha a responsabilidade limitada, isso é melhor, dá uma segurança jurídica melhor para o empresário. Muito embora existem várias questões que devem ser levadas em consideração para a tomada desta decisão, que eu já expliquei em cada um dos vídeos da série Natureza Jurídica. Um outro ponto, também importante dessa questão da responsabilidade limitada ou ilimitada é que, no caso de uma sociedade empresária limitada, por exemplo, se o sócio, são dois sócios, um sócio se comprometeu com o capital subscrito de 50 mil e o outro sócio também se comprometeu com a subscrição, e posterior integralização no capital de 50 mil. Se o sócio A ele faz a integralização desse capital de 50 mil, ou seja, ele transfere os recursos ou os bens, o que ficou acordado ou comprometido em integralizar na empresa, e o sócio B não faz a integralização, ou seja, o capital subscrito ele era de 100 mil, houve a integralização de 50 mil pelo sócio A, mas o sócio B ele não fez a integralização da sua parte. O sócio A, que já fez a integralização da sua parte de 50 mil, ele é solidário e subsidiário ao sócio B, porque é ele que, enquanto sócio dessa sociedade, os dois juntos ali, um tem que fiscalizar o outro e fazer com que o outro cumpra com a sua promessa de integralização de capital. Então, mesmo o sócio A já tendo feito a sua integralização da sua parte, se o sócio B não faz a integralização dos 50 mil, o próprio sócio A ele é também responsável, ele tem a responsabilidade por essa parte do sócio B não integralizada. Tá? Os sócios aqui nessa situação eles são solidários e subsidiários. Então esse é um ponto importante também, importante todos cumprirem com a sua promessa de integralização para com a empresa. Um terceiro ponto, também muito importante, é a questão da responsabilidade ordinária e responsabilidade extraordinária, esta separação, porque uma das questões também apontadas é que eu recebi aqui por e-mail, essa questão, que mesmo a responsabilidade da empresa sendo uma responsabilidade limitada por N circunstâncias, ou situações judiciais, há uma descaracterização da personalidade jurídica da empresa, e aí, mesmo a empresa sendo de responsabilidade limitada, os sócios podem serão chamados para responder de forma ilimitada. Então, isso, a explicação para o porquê acontece isso, vem dessa questão da responsabilidade ordinária e da responsabilidade extraordinária.
O que é isso? A responsabilidade ordinária é a responsabilidade dos sócios para com a empresa e da empresa para com terceiros, que advém da natureza jurídica da empresa. Então, se a natureza jurídica da empresa é, por exemplo, uma EIRELI e uma sociedade empresária limitada, que tem a responsabilidade limitada ao capital subscrito, ao capital social, essa responsabilidade ordinária do sócio, ela é limitada. Já o empresário individual, a este exemplo, a responsabilidade do empresário, a responsabilidade ordinária do empresário é ilimitada. Essa é uma condição que já está intrínseca dentro da natureza jurídica escolhida. Ponto. Essa é a responsabilidade ordinária. Certo? E o que é a responsabilidade, então, extraordinária? A responsabilidade extraordinária é quando o empresário, a empresa, para com terceiros, ela age com dolo, fraude, simulação, culpa grave, ele não age com a condição natural ou a condição ética desejada, uma condição normal de mercado para com terceiros. Quando ele age dessa forma, mesmo a empresa sendo uma sociedade com responsabilidade limitada, ocorrendo essa situação em uma demanda judicial, o juiz vai descaracterizar ou desconsiderar esta questão da responsabilidade limitada e vai entrar na responsabilidade extraordinária do sócio para com a empresa, no qual ele vai ter que responder também com seus bens pessoais para obrigações da empresa não cumpridas com terceiros. Okay? Então, não adianta você abrir uma empresa de responsabilidade limitada e lesar propositalmente terceiros, fraudar, simular situações que vão prejudicar terceiros e a empresa ficar com débito com terceiros, porque em uma demanda judicial, sendo comprovado isso, o juiz vai descaracterizar, desconsiderar esta responsabilidade limitada e vai entrar sim na responsabilidade extraordinária do sócio, no qual ele vai ter que responder com os seus bens pessoais perante as obrigações da empresa não cumpridas com terceiros. Tá bom? Então, isso é uma questão muito importante que acontece com frequência, sim, no mercado. Dentro dessa linha de responsabilidade extraordinária, também um item muito importante, tá? A importância da contabilidade, para ajudar a empresa e o empresário a mitigar, a reduzir este risco de desconsideração da natureza jurídica. Um dos pontos que leva um juiz a desconsiderar essa responsabilidade limitada, que advém da natureza jurídica, é a confusão patrimonial. Essa confusão patrimonial da empresa para com o sócio e da empresa para outras empresas do grupo, Como que acontece essa desconsideração da natureza jurídica, essa confusão patrimonial entre as empresas? Quando a empresa, o sócio, transita tudo da empresa na sua conta pessoal ou vice-versa, a empresa transita pagamentos do sócio, coisas misturam-se, as despesas e as receitas do sócio e da empresa dentro da contabilidade da empresa, e não se tem uma contabilidade efetiva, registrada, não tem sido feito esses lançamentos contábeis, não tem um balanço, a demonstração de resultado bem delimitada, sem misturar essa questão dos sócios e da empresa. Quando não se tem isso não é apresentado, o juiz ele vai entender que há uma confusão patrimonial entre a personalidade jurídica da empresa e a pessoa física, a pessoa natural do sócio. Isso leva também
aos sócios da empresa terem que responder de forma extraordinária e de forma ilimitada em relação às obrigações assumidas pela empresa. Então, está aí uma importância, né, da contabilidade, do registro contábil dos fatos ocorridos na empresa, né, para evitar, para mitigar esse risco. Obviamente, a contabilidade, a importância desse registro contábil, ele é muito maior do que isso. Essa é apenas uma das importâncias, né, da contabilidade, um item bem relevante, né, da importância da contabilidade da empresa, tá? De ter uma contabilidade efetiva. Ok? Então são estes pontos que eu queria abordar nesse vídeo. Se você quiser aprofundar mais neste assunto de responsabilidade limitada e ilimitada, ordinária ou extraordinária, da desconsideração da natureza jurídica, da confusão patrimonial, eu tenho um e-book sobre esse assunto que fala da responsabilidade tributária dos sócios, né, e dos administradores para com a empresa, que, muito embora lá o foco é a responsabilidade tributária, também aborda lá claramente essa questão da desconsideração da natureza jurídica e da confusão patrimonial. Tá, vou deixar o link deste e-book. Este e-book ele é pago, tá? Ele não tá de forma gratuita, mas um valor bem acessível. Vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser aprofundar nesse assunto, vale a pena a leitura. Ok? Se você ainda ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, pode postar aqui nos comentários no YouTube, que terei o prazer em respondê-lo. Estou à disposição. Se você gostou do vídeo, deixa seu like no vídeo para ajudar a crescer o canal. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos postados. Obrigado por assistir esse vídeo. Um grande abraço e até breve.